Olá para todos, meu nome é Ana Vitória e hoje eu vou falar um pouco mais com vocês sobre o tema da sustentabilidade e inovação azul. Bom, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre as novas soluções para um mundo em transformação. Meu nome é Ana Vitória, como eu já disse, e eu sou consultora estratégica no tema da inovação sustentabilidade azul e também da literacia do oceano, né, ou a cultura oceânica, como é chamada no Brasil. E no meu trabalho diário eu busco desenvolver estratégias e ferramentas inovadoras que ajudam organizações dos mais diversos tipos a passar uma mensagem concisa sobre o oceano e aplicar também inovações do oceano nos seus planos estratégicos, nas suas estratégias de longo prazo, e também nas suas ações diárias, né? Seja ela um workshop, um produto, alguma atividade, e nos seus processos. Considerando assim também as novas demandas, né, que a gente tem digitais e tecnológicas hoje em dia, que estão aí no nosso mundo. Bom, entre as organizações que eu trabalho, eu já tive clientes de organizações internacionais, um exemplo é a Unesco, governos, escolas, o setor privado, mídia, startups e também universidades. E o meu percurso, ele vem, não foi um percurso muito linear, por assim dizer, né, para começar a trabalhar com o oceano. Eu comecei os meus estudos na arquitetura e urbanismo no Brasil, na PUC Minas, e ali eu gostei muito dessa área de urbanismo, acabei me especializando na área de ecodesign e urbanismo na Itália, no Politécnico de Turim. Logo que eu acabei esse curso, eu já comecei um mestrado, já engatei um mestrado em Maritime Special Planning, que era um mestrado itinerante entre 3 países, né, Universidades dos Açores, de Sevilha e de Veneza. E ali eu tive também a oportunidade de trabalhar o tema da sustentabilidade e inovação azul na minha tese de mestrado, né? E quando eu acabei o meu curso, eu fui trabalhar logo com consultorias, né? Comecei também com a Unesco e já comecei também um curso em diplomacia e relações internacionais, né? E comecei a ver que falta muitas vezes essa visão de sustentabilidade e essa visão de inovação dentro desses setores que, vamos dizer assim, são mais tradicionais, mas que não é impossível, né? Todos os setores eles conseguem inovar, especialmente, né, o setor público também consegue. Então, é isso justamente que eu trouxe aqui para vocês na minha palestra de hoje, na minha fala, que serão divididas em 3 aulas, que já vou mostrar para vocês aqui qual vai ser o nosso cronograma, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os principais pontos, né, e sumários, o sumário aqui que será abordado por nós. Na parte 1, vocês vão entender um pouco mais os conceitos, o que é inovação azul, o que é sustentabilidade, como é que isso pode ser aplicado no oceano. Na parte 2, nós vamos falar de um pouco de estudos de caso, né, ou seja, mesmo exemplos, para que vocês possam entender como aplicar algumas estratégias no seu contexto local. Também eu trouxe 3 áreas bem diversificadas aqui, para que vocês também possam analisar isso, entender como é que vocês conseguem aplicar nas realidades locais, também com base nas prioridades governamentais ou nas estratégias de longo prazo que vocês já têm. E a terceira parte a gente vai falar um pouco de teoria da mudança e como é que nós fazemos para mudar sistemas complexos, né? Com alguns exercícios práticos. Bem, a parte 1 vai ser a apresentação dos conceitos, então nessa parte aqui, que vai durar mais ou menos 20 minutos, vocês vão entender um pouco mais sobre o que são os conceitos de sustentabilidade, o que é inovação azul e como é que vocês podem também ligar isso com o seu campo de trabalho. Bom, o que são esses conceitos, né? O que é sustentabilidade, o que é inovação azul? Bom, a sustentabilidade, né, ela é a capacidade de criar meios para suprir as necessidades humanas de uma forma que essas sejam compatíveis, né, com as demandas sociais, ambientais e econômicas. Esse é o pilar básico, né, por assim dizer, da sustentabilidade. Então, é claro que sustentabilidade é muito mais complexo do que isso, né? Então, muitas vezes, uma intervenção sustentável, ela vai considerar aí mais aspectos do que esses sociais, ambientais e econômicos, pode também trazer aspectos aí dentro do social cultural, pode trazer dentro do ambiental, por exemplo, a parte do oceano, econômica. Então, é muito mais amplo do que apenas esse pilar, né, que a gente já conhece da sustentabilidade.
mas aqui é o que a gente vai usar para montar essa aula, tá bem? Então, a sustentabilidade, ela também, claro, se aplica ao oceano, né? Por isso que a gente aqui usa o termo oceano azul, sustentabilidade azul. Porque muitas vezes a sustentabilidade ela é aplicada para campos terrestres, mas o oceano, por a gente estar justamente a uma distância mais física, distante dele, a gente acaba se esquecendo que a sustentabilidade também se aplica lá. E a sustentabilidade ela se aplica tanto às áreas terrestres, né? Vamos por aqui um exemplo, né? O manejo de uma área protegida, de uma floresta, mas também o manejo de uma área de conservação oceânica ou um espaço que tenha, por exemplo, uma espécie que esteja em perigo, ou um local que tenha uma floresta de kelps, né, ou um recife de coral. Isso também, claro, tem que ter a nossa atenção sempre que a gente fala de sustentabilidade. Então, muitas vezes o oceano ele acaba recebendo menos atenção do que ele deveria, né? Justamente porque nós não estamos tão fisicamente presentes no oceano como a gente está dentro de uma floresta, como a gente está dentro de uma área verde, que se situam na região terrestre. Mas o oceano ele continua sendo igualmente importante, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Bom, a inovação azul, ela busca trazer, né, novas tecnologias, processos, competências e melhorias de processos que podem auxiliar setores a transformar os seus serviços. Então, muitas vezes, quando a gente fala de inovação, e quando a gente fala de inovação azul, as pessoas têm em mente que a gente tem que inovar aqueles setores tradicionais também da economia do mar. Mas aqui eu sugiro que vocês deem um pulo também para pensar coisas um pouco mais fora dessa caixa, né? Que são os setores tradicionais marítimo. Mas que a inovação azul ela também seja trabalhada em todos os setores, né? Em todos os setores da economia mesmo, porque o oceano ele é impactado por todos os setores de uma certa forma, né? Todos nós, individualmente, nos interagimos com o oceano e o oceano também interage conosco, né? Esse é uma das bases aí, né, da literacia do oceano ou da cultura oceânica. E os setores também interagem, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo que é a moda. A moda é uma das indústrias que tem uma interação forte com o oceano, porque ela tem ali a circularidade dos seus materiais, né? Então, muitas vezes, um material usado em algum produto de moda, ele pode não ser reciclado, é muito difícil reciclar, né, produtos que vêm da indústria têxtil, apenas 1% a nível global é reciclado, né, segundo a Ellen MacArthur Foundation. Então, a gente tem aí um desafio muito grande, né? Então, uma indústria, por exemplo, da moda, ela pode pensar várias soluções baseadas na inovação azul, né? Tem as escamas de peixe, por exemplo, elas podem ser utilizadas para criar detalhes nas roupas, as roupas podem ser compostáveis, as roupas podem ser mais duradouras, né? Ou seja, durar muitos, muitos anos, né? E não ser roupas descartáveis, né, que é o que a gente vê acontecendo hoje em dia. As roupas também podem trabalhar, por exemplo, a questão dos microplásticos, como soltar menos microplásticos ou nenhum na água e assim não impactar negativamente o oceano. Então, este é um exemplo de inovação azul dentro de um setor que é a moda, né? Mas nós vamos estudar aqui outros para vocês terem vários exemplos de como é que isso pode ser feito de forma no seu país, no seu contexto regional também. Bom, então a inovação azul ela é isso, né? Ela é buscar pensar soluções diferentes, tendo em consideração o oceano. E ela não precisa ser aplicada apenas naqueles setores que a gente já conhece, que são os setores tradicionais marítimos, mas em qualquer setor. Claro que uma intervenção de inovação e sustentabilidade é sempre muito bem-vinda nos setores tradicionais, mas a gente não pode se esquecer que o oceano ele interage com todos os setores, tá bem? Bom, e um outro tema que eu vou trazer ao longo da nossa conversa, mas que não é o foco aqui, mas que vai aparecer, que eu achei legal trazer para vocês aqui também, o que é esse conceito, é a regeneração azul. A regeneração é um conceito amplamente utilizado recentemente, provavelmente vocês já escutaram ele por aí, mas poucas pessoas sabem realmente o significado, né, o que é que ele busca trazer, mas que combina basicamente natureza e criatividade para encontrar soluções de prosperidade ambiental que possam transformar a sociedade como um todo.
Transformação da sociedade é uma das coisas que a gente também vai trazer aqui, né, como uma pincelada dessas aulas, e por isso a gente vai falar um pouquinho da teoria da mudança na nossa última aula. Bom, mas por que é que o oceano é tão importante? Por que que eu tenho que considerar o oceano nas minhas ações? Por que que eu tenho que considerar sustentabilidade, inovação azul? Por que que isso é importante? Bom, o oceano hoje ele é o centro de muitas soluções para os desafios que a gente tem atualmente, né? Então, uma das soluções é a regulação do clima. As outras são as alternativas alimentares, os fármacos, as novas formas de energia limpa, a criação de empregos e de crescimento inclusivo. Então, vamos um a um aqui só para a gente entender o que é isso. A regulação do clima, né, o oceano ele não seria, a Terra, né, o planeta Terra, ele não seria habitável se nós não tivéssemos o oceano. Né? Então, muitas vezes os cientistas, quando eles buscam vida fora da Terra, a primeira coisa que eles vão buscar é água. Porque sem água, até o momento, a gente não descobriu uma forma de ter vida. E na Terra foi assim que ela se desenvolveu, né? Foi a partir da água. Então, no oceano é a mesma coisa, né? O oceano ele é fonte de vida para muitos animais, muitas espécies, mas também para nós, com serviços indiretos que ele traz para nossas vidas, né? Então, o oceano, além de trazer alimentos que nós nos beneficiamos, ele também traz uma regulação do clima. Né? Basta ir hoje para uma região costeira para a gente perceber como é também interessante estar em um local que tem o mar, né? Você se sente bem. Mas a regulação do clima global, né, quando a gente fala de oceano, ela é extremamente importante, porque o oceano, ele busca refrescar também um pouco do nosso planeta, né? Ele absorve muito dos gases do efeito estufa também. E é claro, isso é extremamente importante porque é um serviço que a gente recebe, entre aspas, de graça do oceano, né? Ele já é feito como base do funcionamento do oceano. As alternativas alimentares também são muito interessantes da gente pensar, e eu vou tocar bastante nesse tópico aqui com vocês, porque o oceano ele é fonte de muitos dos alimentos que a gente já come no nosso dia a dia, né? Eu vivo em Portugal e, por exemplo, aqui um dos pratos típicos é o bacalhau. Apesar do bacalhau não ser pescado, né, nas águas portuguesas, o bacalhau ele faz parte da cultura, faz parte dos alimentos que a gente consome em Portugal, mas tem muitos outros, né, como, por exemplo, as sardinhas, o carapau, entre tantos outros. No Brasil, a gente também tem muitos alimentos que vêm do oceano, mas o oceano também abriga de fato, um oceano de possibilidades para as alternativas alimentares. Por quê? Porque existem muitos seres ou muitas possibilidades no oceano, tanto as algas, né? A gente tem um monte de algas que podem ser comestíveis. Na Ásia, esse já é um conceito muito bem difundido e muito conhecido, e muitas vezes culturalmente, em alguns países a gente ainda não tem a gente ainda tem um bloqueio, né, de experimentar algumas comidas novas ou de fazer com que isso seja uma solução comercialmente viável, mas as algas são também uma alternativa alimentar muito interessante porque elas são riquíssimas em proteína e elas também trazem outros benefícios também, né? Além de ser pequenas, né? Elas podem ser transportadas e possuem ali uma grande... elas são muito interessantes do ponto de vista mesmo alimentar. E elas não são tão grandes também para serem transportadas. Então, são alternativas interessantes para a gente ter no nosso cardápio, enriquecer o nosso cardápio. As algas, elas também podem ser... Então, assim, o oceano ele possui uma grande diversidade de produtos mesmo que a gente pode utilizar em uma indústria alimentar, por exemplo, né? Você pode fazer chocolates com alguns compostos das algas, você pode fazer... gelatinas, você pode fazer mistura para bolos, você pode trazer bebidas a partir de alga, cervejas, vinhos, enfim, uma quantidade absurda de inovações que podem surgir a partir da indústria alimentar. E além disso, né, o oceano também possui muitas espécies que também são interessantes, né? Um exemplo é o ouriço do mar, que é uma iguaria
em muitos países, mas que muitas vezes a gente nem conhece, né? Por exemplo, eu falo dos países que eu já morei. Aqui na Europa é muito difícil encontrar isso para comer. Mas na Ásia também é uma comida até que se encontra com uma certa facilidade. E por que é que nós não utilizamos esses recursos que a gente tem muitas vezes nos nossos contextos, né? Pode ser uma barreira cultural, né? Vai depender muito do local onde a gente está falando, mas pode ser também uma falta de conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas não sabem que existe ali uma espécie de manteiga que é uma iguaria dentro de um ouriço do mar. Muitas vezes não existe mão de obra qualificada. Então, a partir da inovação, a gente também consegue identificar os problemas, né? De por que é que esse setor ainda não inovou, por que é que a gente ainda não começou a explorar as algas nessa região. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, enfim, o oceano também é uma grande fonte para os fármacos, né? E para diversas aplicações na indústria farmacêutica e na indústria dos cosméticos. As algas, como eu falei anteriormente, também são muito aplicadas na indústria dos cosméticos, né? Especialmente quando a gente fala de cremes para o corpo, também para o cabelo, mas e também tem aqui outras aplicações inusitadas, né? Eu já li um estudo que dizia que existem bactérias ou micro-organismos, né, no fundo do oceano que poderiam substituir, por exemplo, um botox invasivo, né, que muitas vezes tem uma agulha. Então, as aplicações do oceano na biotecnologia também são gigantescas. Existe também muitos estudos já que buscam é, 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 que buscam substâncias, né, que estão, por exemplo, dentro de esponjas do mar, dentro de animais, dentro de moluscos, para, por exemplo, o desenvolvimento de medicinas contra o câncer. Então, o oceano tem um potencial gigantesco, tanto para a ciência quanto para aplicação em setores mesmo, né? E novas energias, né? Novas fontes de energia limpa. A gente sabe que hoje o mundo está passando por um desafio muito grande, que é a energia. Então, nós temos muitas fontes de energia que são que causam também, né, a aceleração das mudanças do clima, porque elas liberam uma grande quantidade de dióxido de carbono e também de outros gases do efeito estufa. Mas o oceano também pode ser uma fonte de energia limpa, né, por meio da energia eólica, por meio da energia das ondas e também por meio da geração de energia a partir do sol. Então, o oceano também é um local muito interessante para a gente pensar em energia, especialmente para os países que têm, né, uma região grande a partir do oceano, né, e também tem a criação de empregos e, claro, crescimento, né? Então, é possível a gente inovar setores existentes e deixar esses setores mais sustentáveis também a partir do oceano. Bom, o oceano ele é fundamental para o nosso equilíbrio climático, como eu falei, né, a nível mundial. A segurança alimentar, a descoberta de novas medicinas, e o oceano hoje, ele infelizmente corre perigo. A gente tem muitas ameaças que estão relacionadas com o oceano. Entre elas, eu poderia listar aqui agora a perda de biodiversidade, a poluição não apenas por plástico, mas, por exemplo, por mercúrio, por outros químicos, enfim, uma série de coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia que muitas vezes não são devidamente filtradas e acabam impactando o oceano. O oceano também sofre uma pressão muito grande, né, das mudanças do clima, o que acaba causando, por exemplo, o branqueamento de corais, a acidificação do oceano. Então, a gente tem muitos problemas relacionados com o oceano também, justamente porque nós temos muitas vezes, um modelo econômico que não combina com as necessidades do nosso planeta, né? Então, como é que a gente faz para pensar esse tipo de desafio, né? Porque hoje é um grande desafio a gente começar a pensar essa parte da sustentabilidade a partir dos setores, porque nós estamos acostumados a fazer as coisas como a gente sempre fez, né? E tem uma frase que o Albert Einstein falava, né, que eu acho muito interessante, que é: nenhum problema pode ser resolvido com o mesmo estado de consciência que criou. Por que que isso é relevante para o oceano, né? Porque se hoje a gente tem problemas que vêm
de diversas áreas, né, no oceano que causam, por exemplo, acidificação, mudança do clima, poluição, a gente não pode pensar em resolver esse problema a partir do paradigma que criou os problemas, né? A gente tem que pensar de uma forma inovadora, a gente tem que pensar a partir de uma coisa diferente. É por isso que eu vou trazer para vocês aqui a teoria da mudança também. Bom, e é relevante a gente pensar em oceano hoje e no futuro, porque o oceano, hoje mesmo, né, ele sustenta mais de 3 bilhões de pessoas que dependem mesmo dos seus serviços e para a sua subsistência, né? A grande maioria das pessoas está localizada em países em desenvolvimento. E esse número só tende a crescer, porque as estimativas para a população mundial estão da população aumentar, né? A população mundial ela vai aumentar com o longo dos anos, e as pessoas que moram na costa também, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas escolhem a costa para morar ao invés do interior, muitas vezes, né? Justamente pela facilidade de trocas que a gente tem nesses espaços. Então, a quantidade de pessoas que vão se beneficiar e necessitar do oceano no futuro vai aumentar. E se nós não tivermos uma sustentabilidade dos nossos setores, ou uma melhora mesmo na inovação, com a forma como nós produzimos, essas pessoas no futuro serão impactadas, e não apenas no futuro, elas já estão sendo impactadas hoje, né? Então, aqui nessa nossa aula, a gente vai falar um pouquinho mais, agora na nossa próxima aula, né? Sobre as diversas perspectivas que a gente pode pensar a sustentabilidade e inovação azul, considerando o oceano, né? Uma delas é diplomacia, me desculpa, gastronomia, desperdício e educação. Então, nós vamos trabalhar esses 3 eixos aqui para vocês pensarem um pouco oceano de uma forma inovadora. Então, eu vejo vocês até logo na nossa próxima aula.